Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Mandatum Cast. Hoje vamos falar sobre planejamento e proteção patrimonial. E a gente está com o time de especialistas aqui da Mandatum. A gente tem o Dr. Adelino Bastos, que é professor doutorando em Direito Constitucional, advogado especialista em Direito Administrativo, Tributário e Direito Imobiliário. Também tem aqui com a gente Dr. Hugo, seja bem-vindo, Dr. Hugo. Dr. Hugo é advogado e mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. E a doutora Débora Santos, seja bem-vinda, doutora, Obrigada. que é advogada civil, especialista em Direito Pessoal e Empresarial e especialista em Direito Imobiliário e Proteção Patrimonial. Pessoal, vamos conversar um pouco sobre planejamento, sobre essa proteção patrimonial. O que é isso, né? Como que funciona? Quais são os cuidados que todos nós temos que ter quando falamos em patrimônio? Vou começar aqui perguntando para o doutor Adelino. Doutor Adelino, quais bens que podem e devem ser transmitidos em razão de falecimento de alguma pessoa? Como que funciona isso? Certo. Primeiramente, eu queria agradecer aqui a oportunidade, né? Pessoal da Mandatum e esse time especialista, que é um local muito, muito bom de se trabalhar, né? Estou muito satisfeito de estar presente aqui e poder falar um pouco, né, sobre a nossa experiência, né? A gente às vezes se prepara, né, estuda tanto aí, né, faz especializações e a gente tem esse local para poder falar um pouco aí sobre esses assuntos. E é interessante que ninguém escapa da morte, né? E a questão é que o patrimônio é algo que praticamente todo mundo, né, constitui um patrimônio em vida. E na realidade é uma consequência que vai acontecer com praticamente todo mundo. Então, esse assunto eu acho que ele é de interesse relevante, né, para muitas pessoas. E nós temos aí, né, a ideia de quais bens que podem ser objeto aí dessa transmissão em razão do falecimento. E hoje a gente vive em outras condições, né? O direito ele tenta acompanhar aí talvez as tecnologias, né? A vivência social, e nós temos uma outra realidade atual em relação ao Código Civil. Tanto é verdade que nós estamos com um projeto, né, do Código Civil para ser aprovado. Agora já existe um projeto para ser votado. E esse projeto ele tenta abarcar situações que vão tentar atualizar, né, algumas tecnologias, situações que mudaram na sociedade. Então, o Código Civil em vigência, o Código Civil de 2002, ele foi aprovado em uma outra circunstância, né? E hoje a gente tem muitos outros arranjos patrimoniais que naquela época não se tinha, né? Naquela época não se falava pouco sobre internet, se falava pouco sobre investimentos, né? Tanto que é verdade que há poucos dias a gente estava discutindo sobre a questão da própria vivência dos pais, dos avós, né? Daquela situação de que eles tinham aquele sonho de aquisição da casa própria, porque se você não tinha casa, você não tem patrimônio, né? Então, essa situação ela mudou. A geração atual ela não tem mais essa relevância toda em relação à questão imobiliária, porque os arranjos patrimoniais eles se modificaram, né, de forma substancial. Hoje, você tem investimento na bolsa de valores, você tem Bitcoin, que é algo assim que veio trazendo uma inovação nos últimos 15 anos aí, né, grande na questão patrimonial. A questão da monetização da rede social, que é algo assim extremamente valorizado também, né, na rede social. É algo que a gente percebe que a pessoa fica rica de um dia para a noite, com a viralização de um vídeo, né? É verdade. E que isso é um patrimônio. Tudo isso é composto por um patrimônio. E como, né, a própria regulamentação do Código Civil, qualquer patrimônio ele pode ser inventariado, ele pode ser transmitido. Se a pessoa falecer, isso também é considerado um patrimônio, né? Então, a gente tem os grupos dos patrimônios materiais, que poderiam ser compostos por bens móveis, imóveis, semoventes, dentre outros, né? E os patrimônios imateriais,
que a gente tem aí diversos outros arranjos novos, né? E eu tive a oportunidade de participar também de uma aula do próprio doutorado, né? Que é uma professora que é também doutora na área aí, ela está participando inclusive dessa bancada que está organizando o Código Civil, né? O projeto. E uma das discussões foi exatamente essa. O rol de direitos, né? Patrimônio imaterial, ele dos últimos 20 anos para cá, ele mudou de forma substancial. Então, hoje, desde não só a questão das ações, bolsa de valores, que mudou, assim, o cenário mudou de forma substancial, né, em relação àquela época. As pessoas não tinham o costume de investir na bolsa, né? Igual a gente pode ver os exemplos dos nossos pais aí, que, de fato, para eles, investimento era só imóvel, né? E hoje você tem milhares de outros tipos de investimento. Né? Então você tem Bitcoin, você tem milhas, né? Milhas também é algo que tem um valor econômico. Então tudo aquilo que tem um valor econômico, ele pode, a princípio, ser inventariado. Né? Agora, a situação basta você saber como é que isso vai ser levado a esse inventário. Como é que você vai comprovar isso? Né? Então, tem muitas coisas, né, muitas questões que estão sendo discutidas nos tribunais ainda, né? Principalmente essa questão aí, desses patrimônios imateriais, como é que isso está sendo levado. Mas, tratando de uma questão um pouco mais realista, né, a gente poderia arrastar até pela questão imobiliária, a gente imagina, via de regra, né, a propriedade em si, né, quando a gente fala em propriedade, a gente está falando de uma pessoa que tem um registro. É uma matrícula de um imóvel, né? Quando a pessoa falece, ela fica registrada como proprietária daquele imóvel. E, ao mesmo tempo, para que esse patrimônio seja transmitido aos herdeiros, o caminho é o inventário, né? O caminho comum, digamos assim. Muito embora a gente tenha outras formas aí de planejamento de herança ou planejamento sucessório, que, na realidade, são meios que você cria, né? Dentro da legalidade, obviamente, que vai gerar aí uma economia, muitas vezes, de tributos, que vai gerar um eventual problema futuro, né, em que você poderia já destinar o seu patrimônio de forma antecipada. Então, esses arranjos patrimoniais, né, falando aí sobre a questão da propriedade de imóveis, existem, assim, diversas situações, né? Inclusive, eu discuto às vezes muito com colegas a respeito da questão de inventário, porque, via de regra, você faz o inventário daquilo que está registrado, né? No entanto, se eventualmente ele não está registrado, você tem um direito sobre aquele bem, você também poderia inventariar, né? O grande problema é que você teria que pagar o imposto sobre isso. Então, ele tem que ser avaliado em cada caso se realmente vale a pena ou não você levar isso ao inventário, né? Uma das situações é quando, por exemplo, a pessoa adquiriu um lote, né, por contrato. Então, se ela adquiriu por contrato, certamente ela tem uma expectativa de direito, né, de ser o proprietário registral. E para isso, ela só tem a posse desse lote. Às vezes ela até construiu, registro, né? Ela não tem um registro, ela só tem a posse. Um contrato de gaveta, né? Mas e aí, valeria a pena você levar isso ao inventário? É necessário você levar isso ao inventário? Nessa situação, ela precisa fazer uma regularização desse imóvel? Como que funciona aí? Qual que é o caminho para isso? Isso também tem um custo, né? Também que não deve ser muito barato, né, para fazer. A grande questão é que quando a gente fala em imóveis, você não tem como você falar em valores baixos, né? Imóveis hoje, tudo acima de 200 mil, 300 mil reais, né? Uma média aí de um imóvel em determinado local. Então, assim, imóvel por si só é valorizado e a falta de regularização, ela desvaloriza o imóvel. Né? Quem que quer comprar um imóvel que não tem matrícula? Né? Não tem documento. Comprar um imóvel é algo que, assim, você vai comprar contrato de gaveta, você vai ter aquele risco, né, de ter uma discussão de uma ação possessória sobre aquele imóvel, né, ter que demonstrar que você tem a posse melhor do que outra pessoa. Então, a falta de registro ela já é um problema. Né? Agora, então pode haver uma discussão, mesmo que judicial,
podemos dizer, do antigo dono. Pode acontecer? Sim, claro, claro, né? Em relação à questão da posse, né? Porque quando a gente fala em dono, você está presumindo proprietário, mas na realidade, né? Então, assim, às vezes a pessoa comprou, fez um contrato de gaveta, não fez escritura pública, né? Porque imóveis, via de regra, ele só se transfere por escritura pública. Então, você tem que lavrar uma escritura no cartório de imóveis e depois registrar o cartório de imóveis. Então, se você não faz a escritura, ele está irregular, ele vai estar no nome do antigo proprietário, né? E aí, como que você vai inventariar isso? O comprador, ele faleceu e a família precisa regularizar, né? Então, aí você tem que buscar isso em relação aos antigos proprietários, e aí já faleceu o antigo proprietário, né? Então já gera todo um problema. Então é importante sim essa regularização. E aí na situação, né, o que acontece muito, que eu vejo muito na prática, é quando as pessoas elas adquirem um imóvel de uma incorporação imobiliária, né, fez um loteamento, e a pessoa vai lá, adquire, constrói uma casa, ou às vezes ela está pagando, ela já pagou esse lote, já construiu a casa, está morando lá há mais de 10 anos, né? E não providenciou a transferência da incorporadora para ela, né? E nessa situação, como a pessoa já faleceu, as incorporadoras têm algumas posições, né, nesse tipo de situação. Ou ela autoriza a transferência para um terceiro, um herdeiro, desde que se cobre um percentual para isso, né? Geralmente 10%. Ou ela exige que a pessoa faça o inventário da posse desse imóvel para que depois ela faça a transferência para o espólio, né? O patrimônio do falecido. Então, são situações diversas, né? Tem inúmeras situações que vão em relação a essa análise da posse. Já vi situações também de fazendas, né? Situações que o cara faleceu e o imóvel estava no nome do pai, dos avós, e aquilo foi transmitindo. Porque nós temos duas situações diferentes, né? Uma outra situação seria o caso de quando você tem, digamos que uma pessoa que está na posse desse imóvel há mais de 10 anos, 15, 20 anos. E aí ela faleceu, né? O Código Civil ele também resguarda de que a posse ela é transferida, né? Em razão do falecimento, ela é somada. Então, os filhos, os herdeiros em si, eles podem também, em uma determinada situação, fazer uso campeão daquele imóvel, né? Então, tudo indica que a análise do caso concreto ela deve ser avaliada, né, por um profissional, tem que ver o melhor caminho, o caminho mais econômico, né, o caminho que vai viabilizar aí uma situação financeira, né, mais confortável para o adquirente. Então a gente tem aí diversas situações, né, para ser levado em consideração daquilo. Em via de regra, tudo pode ser inventariado, mas o importante é que seja analisado em cada caso. Que é o fato de você declarar aquilo como herança vai gerar a tributação. É importante também a questão do uso campeão, que ele não necessariamente ele é só judicial. Agora também a gente tem a inovação que pode ser feito o uso campeão no cartório. A tendência é que o uso campeão no cartório seja muito mais célere do que o uso campeão judicial. Então as pessoas ficam ali com um contrato de gaveta sem saber o que fazer e os requisitos eles são mais simples para ser feito no cartório. Então dá para você regularizar aquele contrato de gaveta que está ali guardadinho, porque os especialistas eles sabem como tratar esse assunto. Então vai vir com o seu contrato, vai analisar. E isso é importante também trazer, porque às vezes as pessoas não têm essa orientação de o que eu faço com isso aqui? Meu pai já faleceu há não sei quantos anos, está aqui esse contrato, poderíamos ter acesso ao imóvel, fazer alguma coisa com esse imóvel, sim, vender o imóvel propriamente dita, mas como não tem documentação, não tem uma regularização efetiva dentro das formas da lei, a pessoa fica com aquilo ali sem saber como fazer. Então essa orientação também a gente costuma passar, sim, também para as pessoas. É importante que não basta só você ter a posse daquele imóvel. Sim. Como é que você vai, né? Ele tem um valor agregado? Tem. Mas você não tem como dispor. Então ele não tem liquidez. Então a falta de liquidez é algo assim, da questão imobiliária, é um problema. Porque você tem talvez o imóvel vale 500 mil reais, mas quem é que vai comprar aquilo ali? Se ele não tem registro, né? Se você só tem a posse. Então, uma ideia importantíssima que a doutora Débora comentou, dessa questão da possibilidade do uso campeão extrajudicial, né? E é interessante que as coisas estão caminhando para que tudo seja regularizado extrajudicialmente, né?
O CNJ tem regulamentado aí, criado, né, junto com o Tribunal de Justiça, com essas questões aí da possibilidade de regularização extrajudicial, não só do uso capião, também da adjudicação compulsória, né, quando você Sim. comprova que efetivamente comprou aquilo, né, aquele bem, e você pagou por aquilo, né, você tem a possibilidade de fazer a adjudicação compulsória extrajudicial, e os tribunais têm tentado facilitar essas vias administrativas justamente para poder desafogar o judiciário, né? Em vários ramos, né? Não só no que toca os imóveis, até na questão da família, em questão, Sim. por exemplo, o divórcio. Hoje é possível, há muito tempo já é possível extrajudicialmente. E uma das propostas do Código Civil também é que esse divórcio ele seja feito unilateral, né? Unilateral no cartório. Então, mesmo que as partes não entrem em consenso, se uma das partes quiser divorciar, ela poderia fazer isso em cartório, apenas notificando a outra, né? Então, assim, são maneiras de evitar uma determinada demanda de algo que necessariamente vai acontecer, porque ninguém é obrigado a formar patrimônio junto, a manter a relação de casado, né? E por isso é uma consequência lógica. Alguém pediu o divórcio, a justiça tem que conceder, né? Ela vai conceder, é uma questão de tempo. Agora, a discussão patrimonial é uma coisa paralela, né? Ela não impede, né, esse divórcio, a possibilidade da pessoa casar novamente. É verdade. O importante é que as famílias reúnam, conversem sobre isso, faça esse planejamento patrimonial para que consiga ter um sucesso, né? Porque quando a gente fala de inventário, por exemplo, não, eu não quero mexer com isso, eu não vou mexer. E aí, o mito disso, doutora Adelina, por que um inventário demora tanto tempo você? Por que tem esse período longo para poder ser concretizado? Talvez não seja por isso que as famílias vão deixando, empurrando ali, não resolve. Hoje é uma situação assim corriqueira, né? Eu diria que grande parte das famílias às vezes deixam de fazer o inventário, às vezes o próprio custo do inventário, né, para regularizar esse patrimônio não é algo assim um valor baixo, né, um valor alto, né, muitas vezes. E quanto mais tempo demora, mais caro fica. Esse é um dos problemas sérios do inventário. Até que chega um determinado ponto que ele vai ficar inviável. Inclusive, nós estamos numa situação agora de alteração do Código Tributário, né, que existe uma discussão já no Congresso, e que essa alteração ela vai gerar uma consequência muito complicada para esses inventários demorados, que é o imposto progressivo, né? O ITCD progressivo é algo que está sendo discutido para esses inventários, para esse patrimônio que estão deixando de regularizar. Agora, a situação existem várias formas de você regularizar esse patrimônio do falecido, né? Hoje você tem o inventário extrajudicial, você tem os inventários judiciais, né? Geralmente ele demora ou por inércia das partes ou porque o inventário judicial ele tem um conflito, né? É algo que assim, as pessoas não param às vezes para imaginar o seguinte: quanto mais tempo demorar, mais caro fica e esse patrimônio vai sendo dilapidado, né? Não só pelos custos de manter advogado, custos processuais, impostos, né, que vão incidir sobre isso aí. Os herdeiros vão se multiplicando. Exato. Às vezes era um herdeiro e ele teve 4 filhos. Ele falece, os 4 filhos vão... Então, as questões vão complicando. E muitas vezes, o inventário extrajudicial, quando as partes, né, estão todas concordando com aquela situação, e a princípio, né, nós tínhamos que o inventário extrajudicial feito em cartório de notas, só para aqueles inventários que não têm menores, mas agora, né, já existe a possibilidade, foi regulamentada agora recente, né, mas ainda os cartórios estão um pouco com dificuldade para poder ver como que isso vai tramitar, porque quando a gente fala no patrimônio que tem um menor envolvido, a figura do Ministério Público, ele geralmente tem que ser feito judicial por causa da figura do Ministério Público, que é o representante do menor. Só que nessa situação, como ele vai ser feito em cartório, a figura do Ministério Público tem que participar dessa escritura pública, né? Então, ainda é algo que está sendo assim discutido. Eu já vi alguns cartórios que já fizeram, né, notificando, dando a participação do Ministério Público para isso. Então, o inventário extrajudicial é uma forma muito mais rápida de ser regularizado. Eu diria que em 2 semanas, né, um mês, você faz um
uma escritura pública de inventário, se a documentação estiver toda correta, né? Agora, o problema é o inventário judicial, que é muitas vezes ele demora, às vezes por uma questão, um fato, né? Um filho que surgiu, que precisa de um reconhecimento, ou uma união estável, né? Que também precisa de reconhecimento. Esses tipos de incidentes, eles acabam suspendendo a tramitação do inventário, né? Até verificar se aquela pessoa vai ser ou não, né, herdeira, se ela vai participar ou não daquele inventário, do espólio, né, dessa divisão de bens. Então, isso muitas vezes ele tem a tendência de atrasar muito o inventário, porque é uma ação dentro da outra, uma tem que esperar a outra, tem que suspender. Porque enquanto não verificar se a pessoa tem ou não direito dessa participação, esse inventário ele não tem como prosseguir para fazer a partilha, né? Então esse é um dos motivos. Outros motivos é conflito, né, entre familiares. Às vezes uma pessoa está com patrimônio ali e ela quer ficar na posse daquele patrimônio, né, quer postergar, e o advogado começa a exigir algumas coisas do inventário. Então, sim, tem inúmeras situações que podem causar, né, esse atraso no inventário. E também o custo, né? O custo é algo que tem que ser verificado pelas partes. E às vezes o próprio advogado orientar a parte, né? Falar, olha, isso aqui, quanto mais tempo demorar, mais caro vai ficar para você e tal, né? Então o advogado ele também tem uma responsabilidade nessa condução do inventário, nessa solução da melhor forma possível. Eu sempre tento priorizar para ver a melhor forma possível, entrando em contato com todos os herdeiros, com o advogado das outras partes, para tentar solucionar o mais rápido possível, porque é um patrimônio parado, é um dinheiro parado, e que as pessoas, assim, elas têm o dinheiro, mas não têm o acesso. Então, não faria diferença, né, se você fosse imaginar do ponto de vista econômico disso aí, né? Então, resolver rápido é algo que vai incentivar, que vai ser bom para todo mundo, né? Importante, então, que seja acompanhado por um especialista mesmo, né? Exatamente. Que consiga direcionar os conflitos, direcionar as necessidades para o quanto mais rápido. E aí, doutor Adelino, vamos falar de uma forma que é objetiva para o pessoal que está acompanhando a gente, sobre o planejamento sucessório, né? Explica para a gente o que é o planejamento sucessório e quais são as possíveis formas que ele pode ser realizado. Pois dentro dessa discussão, dessas modificações que estão vindo aí, principalmente a questão tributária, né, que é algo que está preocupando muita gente, né, porque vai ter aí umas alterações grandes na questão do ITCD, e o inventário ele nunca foi a melhor forma possível, né, de se resolver uma determinada situação. Tanto que, primeiro, por conta do litígio, segundo, por conta do custo. E para isso, você tem vários meios de planejamento sucessório, que é você já fazer a transmissão desse patrimônio de forma mais rápida, antecipada, muitas vezes, né, com meios de economizar a questão da tributação, né, isso de forma legal, não é nada ilegal, nada que está fora aí que configure uma evasão fiscal, né? Tá tudo dentro de uma legalidade, que a gente chama de elisão fiscal, né? E por isso, quando a gente fala em patrimônio, você tem ali, primeiro, poderia ser feita uma doação em vida, né? Que ela tem uma economia, não só a questão da economia do tributo, a questão da economia com advogado, né? Porque depois que a pessoa faleceu e tem que fazer essa divisão de patrimônio, ele gera conflito, não tem como. Então, ao passo que essa pessoa ela já faz essa divisão do patrimônio de forma antecipada, né, ela evita esse conflito futuro. E, ao mesmo tempo, a economia desse tributo. Além disso, a gente tem também aí um testamento também, que é algo bem mais antigo, né? O testamento é algo assim, que era muito mais usado aí nas antiguidades em relação a essa divisão desse patrimônio, porque o testamento realmente ele soluciona, né, como é que vai ser direcionado para quem, muito embora ele só acontece após o falecimento, ele só tem validade após o falecimento, né, digamos assim, porque ele vai ser feito a abertura, e ele não vai evitar o inventário, mas ele pelo menos evita esse conflito, né, em relação aos herdeiros. E nós temos também outras formas de planejamento, são aquelas formas mais, digamos que, eu não diria que seja mais moderna, mas eu diria que seja mais, do ponto de vista de discussão jurídica, né, sejam situações assim,
mais relevantes para que seja resolvida a questão do inventário, né? Que hoje a gente fala em holding familiar, que é algo assim que faz uma economia muito grande, né, em relação a essa transmissão desse patrimônio, criando ali um planejamento, né? E que a doutora Débora vai falar um pouco, né, melhor sobre isso. As holdings familiares, assim, elas criam uma economia, porque ela muda até o tipo de incidência de tributo, né, do imposto que vai ser tributado, e da própria avaliação, né, do órgão fiscalizador, que é algo, né, também substancial nessa holding familiar. Muita diferença. Né? E por isso, dentro dessas formas de planejamento, tem que ser avaliado, claro, a melhor situação, porque nem sempre a doação em vida vai ser mais barato, nem sempre o testamento vai ser mais barato, nem sempre a holding vai ser mais barato. Um exemplo hipotético de uma situação de uma cliente, né, certa vez, me procurou, ela tem uma casa extremamente valiosa. É uma casa na praia, né? E lá na região onde é essa praia, a casa não tem registro, nenhuma casa tem registro, é tudo posse. Só que a transmissão que eles fazem é uma escritura pública de posse, né? E ela não tinha herdeiros necessários, né? Mas o marido tem um neto, que ela considerava ele como filho, que ele sempre morou com eles. E ela queria deixar esse patrimônio para ele, queria fazer uma doação, só que a doação ela necessita do registro. Como não tem um registro desse imóvel, né? Ela não tinha essa possibilidade de fazer essa doação, porque se acontecesse o falecimento dela, uma parte, né, iria para o marido e tudo, como herdeiro, ou se ele falecesse primeiro, a herança dela poderia ir para os colaterais, porque ela não tinha herdeiro necessário, né, descendente. E por isso, poderia ir para os colaterais, algo que ela não queria, ela queria que fosse para o neto. Então, nessa situação, o testamento foi algo que resolveu essa situação dela, né? Resolveu esse problema dela, porque o neto ele não teria como depois adquirir a posse disso, né? De outra forma. E por isso o testamento, por situação dela, foi o mais, né, que a gente chegou a essa conclusão, que fosse o mais seguro para que ela deixasse esse patrimônio para o neto, né? Então, assim, depende de muita situação e do profissional que está analisando qual seria o melhor caminho, o caminho mais viável economicamente e seguro, né, para esses herdeiros, né? Então fica a lição para a gente aí, pessoal que está acompanhando a gente, que é planejar, né? E se você quer um planejamento com profissionais competentes, com especialistas, é aqui com a gente na Mandato Consultoria. Você pode nos acompanhar aí nas redes sociais, os nossos contatos, que nossa equipe, nosso time de especialista está aqui disponível para atendê-los com a maior competência e credibilidade possível para ser feito. Vamos falar um pouquinho sobre herança? Conversar aqui com o Dr. Hugo Freitas. Dr. Hugo, qual que é a diferença entre os regimes de bens do casamento na hora da herança? Essa é uma ótima pergunta dele, porque é um equívoco muito comum que eu vejo as pessoas fazerem. As pessoas tendem a pensar que se você fizer um casamento com separação de bens, você está excluindo a pessoa da herança. E, na verdade, é uma mistura que se faz, porque não é verdade. A pessoa que se casa com separação de bens, ela tem direito à herança, o cônjuge, né, tem direito à herança, assim como nos outros regimes. Em essência, todos os regimes garantem o direito de herança ao cônjuge, ou o equivalente. O que acontece é que, se você escolhe o regime de separação de bens, nós temos basicamente três regimes mais famosos de regime de bens, né? Nós temos a comunhão universal de bens, a comunhão parcial e a separação total. A diferença, em linhas gerais, seria a comunhão universal, você, como o nome indica, praticamente todos os bens que uma pessoa tinha e a outra tinha, mesmo antes do casamento, passa a formar um patrimônio só, os dois são donos de tudo. Comunhão parcial, em linhas gerais, essa comunhão de patrimônios acontece só a partir do momento do casamento. E nós temos também a separação total, onde cada um permanece com os bens que tinha antes e permanece havendo uma separação patrimonial. Mas essa separação patrimonial, ela não significa nada além disso. Você divide os bens em vida, o patrimônio de cada um é de cada um, mas continua havendo os outros direitos, os outros deveres, continua havendo, por exemplo, um dever de mutua assistência, cada um deve colaborar com o outro, inclusive poderia haver eventual pensão alimentícia
após uma separação não haver impedimento. E no caso da herança, o cônjuge com separação de bens tem direito a herdar na mesma proporção do que um filho herdaria. Se, por exemplo, se o casal tem o casal tem 2 filhos, um dos cônjuges falece, cada filho e o cônjuge sobrevivente vão herdar na mesma proporção. Mas isso não quer dizer que não faz diferença para a herança qual regime de bens você escolhe. Faz diferença. Se você escolher um casamento com comunhão de bens, em essência, a gente pode dizer que metade do patrimônio é de cada um, vamos colocar assim. Então, no momento em que um dos cônjuges falece, o outro que já tinha metade dos bens permanece com essa metade e a outra metade, vamos dizer, em regra, vai ser dada pelos filhos. Isso, no fim das contas, pode ser que até que a pessoa nem herde. Se ela chama comunhão universal, todos os bens forem comuns ao casal, todos os bens pertencerão aos dois e a metade que já era de um permanecerá com ele e ele não será herdeiro. Mas na prática é como se ele fosse herdeiro, ele vai estar ganhando mais, uma fração maior do que se ele tivesse casado em separação de bens. Veja bem, se forem 2 filhos, ele vai levar um terço do patrimônio, vamos dizer. Se ele tivesse se casado em comunhão de bens, ele ficaria com metade do patrimônio. Então, assim, faz diferença, inclusive na herança, além de fazer diferença no restante da vida, né? A pessoa tem que avaliar o caso dela, qual o regime de bens é mais vantajoso para a situação de cada um. O que a gente pode dizer é que a separação de bens, com certeza, ela é mais simples do ponto de vista jurídico, do ponto de vista dos atos que a pessoa praticar ao longo da vida, para ela lidar com imóveis, por exemplo, se o bem for só dela, facilita em comparação ao cônjuge também ser dono. E principalmente no momento da separação é uma facilidade muito grande, porque você evita toda uma discussão a respeito da divisão de bens após a separação. É como se você já antecipasse, né? Você já antecipasse a divisão, porque já está dividido previamente, que facilita a separação. Sim. O interessante é que até para fins, né, da questão da análise da herança, o regime de casamento também é uma forma de planejamento, né, se a gente for avaliar dentro desse aspecto. Porque depende do que o casal quer e como que ele quer essa transmissão desse patrimônio, né? A pessoa tem que gerir o patrimônio, desde preservar o patrimônio, fazer ele render frutos, até garantir que ele, no fim, vá para a pessoa que a pessoa gostaria que fosse, né? Exato. Se a pessoa, falando ainda de herança, vai pensar, ou eu sou casado, ou eu tenho uma união estável, isso faz uma diferença? Tem alguma diferença para a herança quando a gente fala sobre casamento ou união estável? É uma boa pergunta, uma pergunta que eu mesmo sempre me faço, porque já houve diferenças legais entre a união estável e o casamento, mas a tendência é cada vez mais essas diferenças se reduzirem. O STF vem entendendo que qualquer disposição que estabelece uma diferença entre a pessoa que é casada e a pessoa que é um companheiro em união estável, não formalizado, o STF vem entendendo que seria um tratamento discriminatório sem justificativo você diferenciar os dois. Então, as regras que davam um tratamento diferente, o STF vem anulando e determinando que se aplique a mesma disposição do casamento. Então, em regra, a gente pode dizer que hoje o casamento e a união estável são aproximadamente equivalentes. Não quer dizer que eles são perfeitamente iguais. Eu diria que, em resumo, que a principal diferença é em termos de segurança jurídica, vamos dizer, porque no casamento você tem mais controle. No casamento você decide se casar, uma decisão consciente, a partir do momento que você decide aquilo que já está definido, a partir daquele momento do seu casamento. Tem uma formalização maior também, né? Uma formalização. A união estável, ela pode ser, talvez... hoje também a discussão de união estável com mais de uma pessoa, né? Isso então ela causa uma certa insegurança. Já o casamento ele não tem essa possibilidade, né? O casamento é com uma única pessoa, né? Essa divisão de bens
a não ser que essa pessoa tenha uma união estável fora do casamento, que isso também pode influenciar. Mas os direitos do cônjuge ele estaria resguardado, né? Então, a segurança para o cônjuge nesse aspecto aí é mais importante. O direito de família está sempre em evolução, já tem essa discussão de múltiplas uniões estáveis. Por enquanto ainda não é acolhida, por enquanto ainda tem um entendimento de que só uma união é possível simultânea, a não ser, bom, Sim. mas... Hoje, doutor Hugo, a gente vê muitas discussões, principalmente no Dia dos Namorados, que a gente viu aí muitos assuntos subindo em trends aí da internet sobre contrato de namoro, sobre esse monte de coisa que vem acontecendo aí, né, nesse mundo de relacionamentos, né? E eu queria saber uma coisa seguinte, né? Se a pessoa começa um relacionamento agora, e muita gente fala, a pessoa tá namorando por interesse, não tem essas conversas que a gente ouve aí, quando se trata de pessoas que têm um valor em patrimônios muito grande, tem muita coisa por trás. O que a pessoa precisa fazer para se proteger em relação a isso, né? Porque isso pode ser considerado uma união estável a partir de quando? Eu comecei a namorar hoje, amanhã minha namorada já tem direito ao meu carro, à minha casa. Como que funciona isso? Essa é uma pergunta relevante, eu acho que para todo mundo, porque a maioria das pessoas vai ter múltiplos relacionamentos e, principalmente, como você falou, quando tiver uma discrepância patrimonial, é motivo de mais preocupação. E, para a gente entender o que acontece, acho que a gente tem que entender o que é a união estável, por que ela surgiu, né? Como o doutor Adelino vem falando, a sociedade passa por muitas transformações, né? E uma delas foi que as pessoas passaram a se casamentos, elas passaram a fazer mais relacionamentos informais, né? O popular juntar, mas não casar. Famoso juntar, né? Isso. E até que chegou um ponto que isso passou a ser uma preocupação social, porque as pessoas podem até não formalizar a união delas como casamento, mas elas podem ter filhos juntos, formar uma união, morar juntas, criar uma economia comum, criar uma relação de dependência até. E aí, se tivesse uma separação, como lidar com isso? Quais deveres que a pessoa teria com a outra, qual direito ela tem se ela não tem nenhum casamento formal? E é por isso que foi criado a união estável no sentido de dispensar as formalidades do casamento para atribuir os mesmos efeitos que o casamento recebe. Porque a princípio também o objetivo do Estado é regular patrimônio, né? Se a pessoa teve um patrimônio comum, né? Se aquele casal vai ter um patrimônio comum, o objetivo, até porque o casamento civil ele tem essa conotação, né? Não só o reconhecimento de família, mas a regulação de patrimônio. E existe uma regra para ser caracterizado uma união estável? Pois existe uma regra, mas uma regra bastante subjetiva, né? A união estável é definida como uma união pública, contínua, duradoura, com o objetivo de constituir família. O que isso significa? É muito vago. Então, você entra no relacionamento, o que garante que isso não vai passar a ser considerado união estável no momento e vai ter consequências patrimoniais, metade do seu patrimônio? Porque tem isso, né? O regime padrão, que é quando você simplesmente começa um relacionamento, não formaliza nada e vive o relacionamento, o regime padrão que se aplica, caso aquilo seja considerado uma união estável, é o da comunhão parcial de bens. Então vai haver uma divisão de patrimônio, na ausência de disposição. E qual a regra? Baseado nesses critérios que eu falei, mais objetivo, vamos dizer, mas sem ambiguidade, é o da união pública. Isso quer dizer, uma união clandestina, que você não apresenta a pessoa para ninguém sabe que o relacionamento existe, em regra não é possível considerar isso como união estável. Não é possível provar essa... Mas se você mora junto... Sim, as pessoas tendem a achar que a coabitação, se você morar separado, isso me dá segurança, que isso não vai ser união estável. Não é bem assim. Pode até ter uma força persuasiva, porque pode influenciar na intenção de construir família, por exemplo, mas não existe uma regra expressa que, pelo fato de vocês morarem separados, vocês não têm uma união estável. Então eu posso ter um namoro que é considerado uma união estável? Seria isso também? A gente não está querendo preocupar o pessoal de casa que está namorando, né? Mas um relacionamento, as pessoas, vamos puxar um exemplo aqui, que elas têm um relacionamento, já tem 4 anos, mas a gente mora em lugar separado, a pessoa mora em locais separados. Isso pode ser considerado uma união estável até que ponto?
Em tese poderia, é bom que você falou dos 4 anos, porque existe um mito muito difundido também que se você ficar 5 anos de forma não estável, também não é verdade, é um mito, mas um mito jurídico. Não tem nenhum requisito de tempo. Mas você está Então, perguntando... a pessoa que está ali, ó, já vou completar 4 anos e 11 meses de namoro, já está na hora de eu terminar. Então, não é bem isso, né? Não é bem isso que pode acontecer. Tá querendo só destruir o relacionamento. Existe uma questão também que a gente discute, a questão da coabitação. Então, não necessariamente está só preso nesse tempo. Então, a gente tem a coabitação também, que é aquele intuito, que a pessoa está sempre presente, estão sempre nos mesmos imóveis, troca aquela roupinha, deixa uma roupinha na casa, leva um acessóriozinho. A coabitação também ela é avaliada quando a gente quer constituir a união estável. Então, nem sempre a gente fica preso somente no tempo. Não faz o povo terminar o namoro, não. Deixa o povo seguir com o relacionamento. Então, sempre precisa, é isso que a gente está sempre falando. Um especialista vai esclarecer essas questões para a gente poder deixar mais claro para as pessoas. Porque as pessoas, elas hoje em dia têm muito receio, principalmente na questão do relacionamento. Então, a gente precisa deixar um pouco mais claro essas questões para não assustar o povo, deixa o povo casar. A gente precisa estar... Essa questão do contrato de namoro que você falou é por isso, porque o principal critério, vocês perguntado qual que é a regra, o principal critério seria se as pessoas estão lá ou não com ânimo, com a ideia de constituir família. Aí esse contrato de namoro é uma ideia que sou bem inusitada, né, de falar. De fato, porque você está formalizando uma coisa que é para ser por essência informal. Seria para você deixar registrado em cartório que vocês estão juntos, mas é só com a intenção de namoro, não é com a intenção de formar família, não é com a intenção de união estável. Mas nem isso isso é uma solução que as pessoas desenvolveram, não é uma solução legal, é uma solução que a sociedade criou, mas ela não garante muito bem o que as pessoas estão querendo. Por quê? Porque isso é uma declaração que as pessoas fazem, isso produz efeito ali. Você atesta que naquele momento eu estava com a intenção apenas de namorar, não tinha intenção de formar uma união estável. Mas nada impede que o tempo mude, a sua intenção naquele momento mude. Então, vai depender das provas, né, de determinado processo, né, depende de muita questão do que é levado, né, como que era essa cooptação, dependente desse contrato de namoro, né? Esse contrato de namoro talvez é um determinado tipo de prova, né? Mas poderia ser comprovado de outras formas, né? Mas talvez o importante, hoje você tem não só a escritura pública, né? Mas de união estável, que ela poderia ser declarado também uma união estável em regime de separação. Né? Porque a união estável ela também tem... Assim como no casamento, você define aí que a solução mais recomendável não é um contrato de namoro, a solução que eu recomendaria seria você formalizar a união estável e definindo o regime de bens. Porque aí sim como eu disse, se você não estipular o regime de bens, não formalizar a união estável, escolhendo o regime de bens, o que vai ser aplicado por lei vai ser o da comunhão parcial. E aí vai ter uma comunhão de bens. É um único jeito seguro de assegurar o seu patrimônio numa união estável. Porque até eu tinha falado que a relação tem que ser pública. Se você fizesse uma relação sem apresentar o companheiro ou companheiro para os outros, você não... Até isso é relativizado, porque principalmente no caso das uniões homoafetivas, o judiciário tem entendido algumas vezes que é da natureza desse relacionamento, pelas questões sociais, que as pessoas elas ocultam o parceiro da família muitas vezes, e por isso eles têm muitas vezes relativizado o requisito, mesmo um relacionamento mais clandestino, eles têm reconhecido direitos ao companheiro sobrevivente, para, por exemplo, ele ter uma herança, ele ter direito de permanecer no imóvel. Então, certamente o meio mais seguro de garantir o patrimônio, proteger o patrimônio, garantir que o patrimônio vai ter a destinação que você quer, e não a que a lei quer padrão, né? É formalizar a união estável em cartório. Regime, né? Recentemente, isso pode ser feito em cartório de registro de pessoas civis. Na verdade, acredito que pode ser feito de notas também, né? Sim, escritura, e do registro civil também. Agora, parece que teve uma alteração que ele permite uma certidão, né, de união estável feita no cartório de registro civil. Mas tem o mesmo efeito, né? Teria o mesmo efeito para fim dessas comprovações aí. Olha, eu acho que a gente pode depois marcar um novo podcast para aprofundar um pouco mais nesse tema, para a gente esclarecer para o pessoal que está do outro lado essa questão do contrato de namoro, de união estável, né? Vamos deixar a turma namorar à vontade, sem
sem ter medo. Sem medo. Mas o essencial é o quê? É que há essa proteção patrimonial, né? Eu vou conversar perguntando aqui agora a doutora Débora Santos. Existem essas formas de proteção patrimonial, né, doutora Débora? Quais são elas? Explica pra gente. Olha, eu acho importante a gente começar conversando sobre a diferenciação de proteção patrimonial e blindagem patrimonial. Que muita gente Existe essa diferença? Existe, porque a blindagem, ela não é juridicamente correta, porque existem formas em que a lei consegue atingir o patrimônio. Então não tem como você blindar um patrimônio propriamente dito. Você consegue proteger. Blindagem é uma coisa muito séria, você não conseguir atingir. Se existem formas de proteção, de planejamento. Então a proteção patrimonial, a gente pode, por exemplo, falar da doação que o doutor Adelino falou, a doação com usufruto vitalício para alguém, para um filho, para uma mãe, para um pai, sabe? Você protege aquele patrimônio. Até para a própria pessoa física. Eu tenho um imóvel, vou adquirir mais um. Mas aquele segundo imóvel, eu vou gravar nele um usufruto. Para eu, se caso acontecer qualquer coisa no futuro, seja um endividamento, seja uma alienação, seja uma oneração, eu vou conseguir proteger esse patrimônio para que eu possa usar ele no futuro. Então, a gente tem essa forma de blindagem. Outra forma de blindagem, de proteção patrimonial é o regime de bens. Você pode conversar com o seu futuro cônjuge e falar com ele, olha, o regime de separação não é porque eu não quero que você receba, que foi o que o Dr. Hugo falou. Você vai receber. O que eu quero é proteger os bens que você adquiriu antes da nossa relação e os bens que serão constituídos durante a relação é que serão atingidos caso aconteça qualquer coisa. Então a gente precisa fazer essa diferenciação, que é só os especialistas que vão conseguir trazer isso mais claro para as pessoas. A outra forma também de proteção patrimonial é a criação de uma holding. Uma holding, ela vai te proteger de forma a resguardar o patrimônio daquela pessoa, porque as pessoas hoje em dia têm a tendência a trabalhar muito, a lutar muito, a querer investir, a querer crescer para reservar um patrimônio. Não necessariamente ela vai ter alguém para poder doar esse patrimônio, para poder entregar esse patrimônio em caso de falecimento. Mas as pessoas hoje em dia, elas querem proteger um pai, quer proteger uma mãe, quer proteger um filho, um neto, igual o caso que já foi tratado aqui. Então, se existe forma de proteger esse patrimônio para evitar que terceiros atinjam e a sua família no futuro não receba aquilo que você efetivamente lutou para ter. Então, é muito importante ter esse conhecimento em relação à proteção patrimonial e não a blindagem. Deixa esse trem de blindagem para outra coisa. A doutora falou aí da criação de holding. Isso. O que seria a criação de holding? Explica pra gente de uma forma mais detalhada para que as pessoas entendam o que é a criação dessa holding. A holding, ela é uma pessoa jurídica, tá? É uma PJ que ela é criada para proteger o patrimônio. Que quando a gente fala de criação de uma PJ, você sempre pensa assim, vou criar um CNPJ, vou criar uma empresa. Não é isso. Você precisa de todo um planejamento para criar a holding. Tem a holding patrimonial, tem a holding familiar, você tem a holding de investimentos. Então, você precisa tomar cuidado. Ali, quem vai fazer a análise para você é o especialista. Por quê? Antes de criar o CNPJ propriamente dito, você precisa trazer sua vida pregressa para mim. Eu preciso ver se não tem um processo de execução onde o seu nome consta como alguém, um réu, por exemplo. Porque se eu, por acaso, pegar o seu patrimônio e transformar ele como patrimônio dessa PJ, eu estaria cometendo uma fraude contra credores ou uma fraude à execução. Então, aí, esse patrimônio ele não estaria protegido porque seria uma fraude judicial. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Então, a pessoa vem, procura, a gente senta, conversa, analisa a vida pregressa do cliente em si, o que a gente pode fazer, que tipo de holding podem fazer. Os sócios da holding são as pessoas físicas mesmo, pode ser o pai, o filho, a esposa, são as pessoas da família propriamente dita que vão ser protegidos naquele patrimônio. Então, o patrimônio ele é gerenciado, desenvolvido pela PJ. Então fica muito mais fácil de você evitar uma alienação futura, de você evitar uma oneração futura, porque existem os institutos jurídicos que permitem você atingir os bens da família. Você está entendendo? Então, por exemplo, eu tenho o bem que é
Esqueci a palavra, gente. Acho ótimo isso. Imóvel. O imóvel que é bem de família, que ele não pode ser penhorado. Perfeito. Tá ok. Mas e os outros bens? Como é que eu vou fazer com isso? Eu trabalhei tanto, eu criei tanto, eu lutei, eu fiz investimentos, eu comprei criptomoedas, eu fiz investimentos. O que eu faço com esses investimentos? O que eu posso fazer com esses investimentos pensando em no futuro a minha família receber exatamente aquilo que eu construí? Então essa é uma forma de criação e proteção, que seria a holding familiar. E para compor essa holding, eu posso colocar lá qualquer tipo de bem? É específico? Eu vou colocando tudo ali. Como que funciona? A holding é uma criação jurídica nova. Então, a gente está trabalhando com questões que pode ser o patrimônio bem imóvel, pode ser um bem móvel, pode ser investimento, pode ser em ações florestais, pode ser nas criptomoedas. Você pode ter, inclusive, uma empresa como patrimônio dessa holding. Então, você protege aquela empresa, uma segunda empresa que está ali com patrimônio, com movimentação, com fundos, dentro da sua holding. Então, ela não será atingida. Então, está tudo englobado. Ela faz o gerenciamento do patrimônio, seja ele material ou imaterial. Fica difícil das pessoas entenderem assim, mas é porque, por exemplo, eu quero proteger um carro, eu tenho mais de um carro, eu posso colocar esse patrimônio lá na holding. Eu tenho mais de um imóvel, por exemplo, eu posso colocar. Eu tenho ações na Bolsa de Valores. Petrobras deixou lá ações com preço acessível, comprei. Quero proteger? Tem como proteger. Coloca essas ações como patrimônio da holding e a holding vai fazendo esse gerenciamento dessas informações. E o importante é que os sócios, né, ou quem participa da holding tem um acesso ao patrimônio da mesma forma. Sim. Né? E tem também a forma de disposição, né, de venda, de transmissão desse patrimônio, caso ele precise. Então, é uma forma assim, bem interessante, né, juridicamente falando, né? Apesar de não ser uma forma muito nova, assim, ela já existe, né, essa possibilidade há muito tempo, mas ela tem sido utilizada cada vez mais porque a tributação ela tem só aumentado, né? Não só a tributação, mas as despesas inerentes à transmissão do patrimônio. Então, a holding é uma solução que viabiliza, né, essa transferência de uma forma mais econômica. E se comparar essa, entre outros meios dessa proteção patrimonial, qual que é a vantagem de eu criar uma holding? A principal dela seria a proteção ao patrimônio. Essa proteção, porque o que acontece? A holding ela vai gerenciar, ela vai desenvolver, ela vai movimentar esse patrimônio. Eu tô com ele protegido, ainda que tenha um processo judicial, seja ele de qual natureza, eu vou conseguir proteger. Então essa é uma das vantagens de se ter essa holding familiar. É importante você fazer esse estudo, essa análise, porque é um planejamento sucessório. Tem uma vantagem que é a mesma que a gente vinha falando aqui para o regime de separação de bens ou de fazer um testamento, que é você antecipar uma discussão que pode ser muito desgastante no futuro para os seus herdeiros. A gente vê muita briga de família com questão de herança, né? Inclusive planejando ela para que ela seja transmitida até uma terceira geração, né? Exato. Também é possível. O planejamento sucessório, ele é muito importante. As pessoas hoje em dia não têm essa noção, porque se evita, porque o papel do advogado especialista é trazer clareza, é trazer informação, é trazer conhecimento e tentar apaziguar. Esse momento da divisão do patrimônio, ele é muito, muito, muito agressivo, porque as pessoas se transformam ali quando envolve patrimônio. Então, quando você faz essa proteção patrimonial, as pessoas que estão ali, elas já sabem, por exemplo, que assim, as pessoas não vão saber no testamento propriamente dito, mas já tem uma divisão ali de que não haveria alguma coisa. O inventário, por exemplo, já fica dividido, porque a parte da holding seria, por exemplo, já reservada. Então as coisas ficam mais fáceis de serem trabalhadas e diminui a discussão. E o ponto principal é a questão do tempo. O tempo do inventário ele vai reduzir, porque você já vai ter tudo muito bem dividido, tudo muito bem trabalhado. Então você consegue fazer uma redução do seu tempo. Você vai simplesmente chegar para o juiz, olha, tá aqui o patrimônio descrito, quem vai receber, como vai receber.
vai simplesmente pedir a homologação, porque já foi estudado, já foi trabalhado. Você tem um contador que vai fazer toda essa estrutura, você tem um advogado especialista que vai te preparar, um advogado especialista em sucessório, em regime de bens, em proteção patrimonial, alguém que vai trazer para você essa segurança jurídica. Então você já se organiza para um futuro, que a gente sabe que mais cedo ou mais tarde vai chegar para todos, mas é a tranquilidade de saber que a sua família vai receber exatamente aquilo que você construiu durante a vida, entendeu? Muito interessante, pessoal. Vamos chegando ao final do nosso Mandato Cast de hoje. Quero agradecer Dr. Hugo Freitas, muito obrigado, doutora Débora Santos e o doutor Adelino Bastos por essa aula que a gente teve aqui. E se você quiser conhecer um pouco mais e tiver alguma dúvida e quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho aqui na Mandato Consultoria, tem alguma demanda para trazer para o nosso time de especialista, siga-nos nas redes sociais. Nossos contatos estão todos à disposição de vocês. Nosso time está aqui à disposição. E a gente volta em uma outra oportunidade, trazendo novos conteúdos para o conhecimento de todos, que com certeza vai enriquecer e muito no dia a dia de cada um. Pessoal, muito obrigado. Tá? Até a próxima. Pessoal de casa, muito obrigado também. Até mais.